Boa noite, meninas, bodetes, cunhadas, convidadas, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Estamos no nosso Bodeteando de julho, que é um espaço que a gente construiu juntas, que é de acolhimento, de verdade e de muito afeto. Hoje, o nosso tema é um dos mais importantes que trouxemos para cá: amor que dói e respeito que falta, o ciclo da violência nas relações. E olha, que quando nós falamos que é violência, a gente não se refere só a hematoma ou corte. A violência tem muitas caras. Ela aparece no controle financeiro, nas críticas constantes, no isolamento, na manipulação, no silêncio que aprisiona. Ela mora no relacionamento amoroso, mas também na família, na amizade, no trabalho, na internet. E muitas vezes a gente nem percebe que está dentro dela. A nossa convidada vai nos mostrar hoje que muitas marcas são invisíveis. As cicatrizes de uma relação abusiva ficam na autoestima, na autoconfiança, na liberdade de ser quem você é. Mas aqui, entre bodetes, a gente acredita que informação é proteção e que compreender como a violência acontece é o primeiro passo para reconhecê-la, interrompê-la e reconstruir. Então, se você está aqui, seja lá por qual motivo for, saiba que esse espaço ele é seguro, você pode sentir, pode refletir e pode sair daqui mais fortalecida do que entrou. Para conduzir esse bate-papo com toda seriedade, sensibilidade, e porque é Bodete que faz, também com muito carinho, recebemos a nossa Tati. Tatiana Cristina Fernandes é advogada, psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicologia, avaliações psicológicas e psicoterapia de crianças e adolescentes. Já que aparentemente 2 diplomas não eram suficientes para essa mulher. E ainda, por cima, é Master Practitioner, é assim que fala, Tati, em Programação Neurolinguística. Tati, sério que você dorme, Tati? Tem tempo para tudo isso? Nas horas vagas, nossa Tati, ela é rainha do crochê e dos trabalhos manuais. Faz com as próprias mãos, porque ela ajuda, ela já cuida da cabeça dos outros, né? E precisa de um passatempo para si mesma também. No mundo dos pets, ela tem 2 anjos que moram no céu, o Johnny e Cristal, porque quem ama nunca esquece. Nas horas vagas, e tem mais, se tem passeio de moto na agenda, ela não precisa nem ser chamada 2 vezes. Tati é Bodete desde setembro de 2024. Bodete raiz de verdade. Hoje ela une toda essa bagagem técnica e essa sensibilidade humana para falar de um tema que afeta milhões de pessoas com o cuidado que ele merece. Tati, seja bem-vinda ao nosso Bodeteando. O palco virtual é todo seu. Muito obrigada, e que apresentação foi essa, hein? Olha, você merece, minha amiguinha. Imagina, obrigada. Na verdade, eu me sinto honrada e grata por ter sido convidada para falar sobre um tema que é sensível, né? A violência, ela acontece de várias maneiras, de várias formas, em vários lugares, em várias situações, e a gente vai ver um pouquinho disso tudo aqui hoje. Vamos bater um papo sobre isso. Eu preparei um materialzinho para a gente usar de apoio. Depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar lá nos grupos também, fiquem à vontade para pedir. Vamos lá. Aqui. Vocês vão me dizendo assim, me dando um ok, se estão conseguindo ver, se está aparecendo, se está de acordo para vocês, como é que está isso daí? Sim, está aparecendo. Então, eu não consigo ver o chat, tá bom, gente? Eu vou acompanhando o chat e falo com você. Ah, legal. Fiquem à vontade, meninas, para interromper, caso queiram tirar alguma dúvida, caso queiram falar alguma coisa. É um bate-papo, né, como a Tânia falou, e já tem o próprio nome, né, bodeteando, papeando aqui. Então, como a Tânia disse, né, eu sou advogada,
minha primeira formação em Direito, que era o arroz com feijão, aí eu fui comer a sobremesa, que era ser psicóloga, que é o que eu realmente, na verdade, acho que gosto de fazer. Vamos ver se eu consigo... Ah, eu não consigo mudar o slide? Ah, consigo. Consegue. O que nós vamos ver hoje, né? Falar de violência é falar de marcas que são invisíveis, que elas, na maioria das vezes, elas não ficam na pele, as pessoas não veem. As cicatrizes, elas são na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, e no tolimento da nossa liberdade, né? O objetivo hoje aqui não é esgotar o tema, até porque ele é imenso, mas é trazer informação, que no meu entendimento, a informação ela é proteção, ela ajuda a gente a se proteger dos vários tipos de violência que existem, né? Então, compreender como os tipos de violência acontecem é permitir reconhecer os sinais, interromper ciclos e reconstruir o que eventualmente talvez tenha sido destruído aí, né, por conta de atos de violência. E por que a gente precisa falar de violência? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso intencional da força física ou do poder que resulte ou tenha grande possibilidade, olha como é amplo, né? Uso intencional da força física ou do poder que resulte ou que tenha grande possibilidade de resultar num sofrimento físico, psicológico, dano ou privação. Isso é a violência. E esses indícios, né, como eles são muito sutis, eles surgem com frases do tipo, que a gente às vezes está acostumado a ouvir por aí, ou até mesmo já falou. Eu não podia escolher as minhas roupas. Ele ou ela controlava o meu dinheiro. Minha mãe sempre diz que eu nunca serei suficiente. O meu chefe me humilha na frente das pessoas. Ou, se eu não sentir uma dor física, eu não vou para o céu, né? Tudo isso são indícios de que algo está acontecendo, né? Algum tipo de violência caminha aí neste lugar, né? Está acontecendo alguma coisa de esquisito. Vamos lá, mousezinho, me ajuda, aí. Onde a violência acontece, né? Onde ela está presente? Nos relacionamentos íntimos, que é o que a gente mais costuma ver, infelizmente, o feminicídio está aí, a gente não consegue, não pode fechar os olhos para isso, né? Dentro da família, em casa mesmo, as violências podem acontecer, tanto física ou psicológica, a gente vai ver mais os tipos de violência que tem. Entre amigos, no trabalho, aqui no trabalho, tem um pouco da parte do direito envolvida, né, porque aqui dentro do trabalho, a violência no trabalho a gente caracteriza como um dano ou como um assédio moral. Nos ambientes religiosos, em relações de cuidado, nessas relações de cuidado eu falo de cuidadores de idosos, de curadores, de pessoas que cuidam de alguém por uma profissão ou por uma imposição ou obrigação legal, né? No ambiente digital, muito comum, infelizmente. E com quem isso acontece? Com homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas com estudos, ou sem estudo, com ricos, com pobres, com qualquer tipo de pessoa, né? A violência, ela não escolhe, ela escolhe oportunidades e não pessoas. Então, acontece com todo mundo. A gente costuma pensar que é só com a mulher que acontece violência, né? Mas não, com homens também acontece. Talvez num grau menor, mas acontece também. E como ela começa? Como isso surge, né? Eu costumo fazer um paralelo com uma aguinha morna, sabe? É como se a gente ficasse dentro de uma panela com uma água que vai aquecendo, 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 a gente vai se acostumando, se acostumando, se acostumando, e quando percebe a gente não consegue sair dali. E a água já está fervendo a gente, né? Já está tirando o nosso corpo, está tirando tudo que a gente tem. Surge com críticas, com várias maneiras de controle, com ciúmes excessivo,
com manipulação, isolamento, né? Boa parte dos tipos de violência hoje, o isolamento é uma das principais coisas que acontece. Isola você da família, isola você dos amigos, isola você da vida profissional, de tudo, né? Vem com atribuição de culpa, e aí a gente acaba acreditando que realmente é culpada, né? Que está fazendo errado. E com aquela coisa de colocar medo na gente. Que eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, em ambientes religiosos, né? Não quero generalizar e não quero, como vou dizer, me, dizer que isso acontece em todo ambiente religioso, porque não, mas em alguns acontece, né? Então, se você não der o dinheiro, tal coisa pode acontecer, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas vão acreditando nisso, né? Então, é assim que a violência começa, de uma maneira bem sutil. E agora, eu vou falar dos tipos de violência que existem. A primeira delas, a mais importante e a mais comum, é a violência psicológica, né? Além de ser a mais grave, é a mais difícil da gente conseguir detectar, porque ela aparece em formas de sintomas, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, e ela destrói tudo aquilo que vai sustentando todas as outras áreas da nossa vida, que é a nossa identidade. A gente passa a ter dúvidas das próprias capacidades, dos sentimentos, acaba com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. Então, a primeira delas que eu quis trazer é justamente essa, porque ela é uma daquelas que não deixa marcas visíveis, né? A gente tem o gaslighting, que hoje está acontecendo muito. O que é o gaslighting, né? A pessoa que comete o gaslighting, ela tem o objetivo de fazer com que a pessoa passe a duvidar dela mesma, né? É como se ela perdesse a percepção, rompesse com a realidade, e se tornando dependente do abusador. O objetivo da pessoa, do gaslight, não é confundir você de que você é uma pessoa incompetente, vamos dizer assim. É confundir você, fazer com que você confunda o que é real do que é fantasia. E, neste ponto, criar a dependência dela, né? Acontece em casa, no trabalho, nas relações pessoais, íntimas, em muitos lugares. E até nos ambientes digitais também. A violência física, que é a que a gente mais escuta falar, né, que é o uso da força de uma maneira intencional, não acidental, com o objetivo final mesmo de ferir, de causar um ferimento, de lesionar, de provocar dor, de fazer sofrer, né, de destruir a pessoa, e que pode deixar marcas no corpo ou não. Por que eu coloquei aqui que pode deixar marcas no corpo ou não? Porque, infelizmente, existem maneiras de se agredir fisicamente sem deixar as marcas evidentes, marcas físicas, né? Então, às vezes, a mulher apanha, apanha, apanha e não tem uma marca no corpo, porque, não vou dizer como isso é feito, mas existem maneiras de se fazer isso. A violência sexual, que a gente escuta falar bastante também, infelizmente, qualquer ato, tentativa de ato ou comentário sexual indesejado, cometido sem consentimento. Impedir o uso de contraceptivo também é uma violência sexual, porque a mulher tem o direito de decidir se ela quer ter filhos ou não, né? E por incrível que pareça, a violência sexual também acontece em número grande com homens, né? Não vou falar das crianças, mas acontece bastante também com homens. Parece estranho isso, soa estranho, mas acontece. Violência patrimonial, que é quando alguém controla o dinheiro, esconde documentos, impede a pessoa de trabalhar, ou faz dívidas no nome da pessoa. É muito comum em relacionamentos íntimos, muito comum na família, né? E ambientes religiosos isso também acontece eventualmente. Não é muito divulgado, não é muito falado, mas isso chega para mim não através da psicologia, não ali na minha clínica, vem muito na área do direito, né? Quando alguém procura
para poder reaver alguma coisa que lhe foi tomada de maneira indevidamente na família, enfim. A violência moral, que é a ridicularização, né, e aqui ela é bem caracterizada pelos crimes de difamação, calúnia e injúria. Muito comum, a gente vê bastante também. A violência digital, que é o uso da tecnologia para controlar, perseguir, expor e ameaçar as pessoas. A violência digital hoje, ela é muito expressiva, a gente escuta falar bastante, chega no consultório também, já tive casos de pessoas que sofrem a violência digital, e infelizmente, a maioria, hoje, são de jovens, adolescentes e até crianças, né? Que essa violência, ela chega como digital, se transforma num outro tipo de violência, e muitas vezes compromete, né? Coloca a vida das pessoas em risco. A violência familiar, que é aquela que é caracterizada por relações de poder e de controle, causam danos muito sérios, muito profundos à autoestima, à saúde mental das vítimas, e normalmente ela vem através de uma invalidação emocional, negligência, humilhação, um controle excessivo, né? Muitas vezes a gente cresce ouvindo que você é isso ou aquilo, ou você jamais vai ser isso, ou jamais vai ser aquilo, né? Ou então a família te manipula de maneira a te fazer acreditar que você está sempre errada, que você sempre é um motivo de problema, um motivo de discórdia, né? Essa é a invalidação de tudo. É muito comum também a gente ver violência familiar. E, infelizmente, eu vejo na clínica também. E a violência no trabalho, né? Que é caracterizado pelo assédio ou dano moral, pode ter um assédio sexual também, vem através de humilhação, desqualificação, sobrecarga, exposições desnecessárias, né, intimidação, e aqui todos esses tipos de violência que eu trouxe são casos de, vamos dizer assim, jurídicos também, né, porque todos eles dão margem para que você receba uma indenização. Só não dá para indenizar essa parte que é mais moral, né? Como é que a gente faz para reconstruir o que foi destruído? Como é que a gente faz para recuperar o que foi perdido, né? Quais são os impactos disso tudo? Como a gente volta? Como é que eu trago isso de volta para mim? Como é que eu me resgato? Como que eu me centro novamente? Muito bem. A violência, e todas elas, e aqui, indiferente de qual tipo, elas seguem um ciclo. O primeiro ciclo, a primeira fase é a tensão, quando surge uma irritabilidade, um monte de críticas, ciúmes que você não entende, discussões que você não faz, que não fazem nenhum sentido, né? E a vítima, nesse momento, o que ela faz? Ela tenta evitar o conflito. É isso que ela tenta fazer. E faz com que isso passe para uma segunda fase, que é onde a gente chama de fase de explosão, onde começam agressões, e aí físicas, muitas vezes, humilhações, ameaça. Neste momento, o que a vítima faz? Ela congela, porque ela tem vergonha, ela tem medo. Às vezes ela até se dá conta aqui do que está acontecendo, mas ela congela. E é quando ela congela que o agressor percebe que ela está congelada, que ele está dominando, que ele joga esse ciclo para essa fase de lua de mel que a gente fala. Pede desculpa, faz promessas, compra presente, dá carinho, leva para jantar, fala que se arrependeu, jura por tudo que vai mudar, né? E não muda. E o que a vítima faz aqui? Ela acredita. Acredita muitas vezes até que a culpa é dela mesma, que foi ela que causou tudo isso, né? E esse ciclo, ele vai se repetindo cada vez mais, com mais intensidade. E muitas vezes, infelizmente, a gente chega em desfechos horríveis, né? Às vezes com a perda da vida de alguma vítima. Mas por que as pessoas, então, permanecem numa relação assim, né? Independente de qual aqui, tá, gente? Tanto da familiar ou das íntimas,
daquelas todas que eu trouxe. Muitas vezes, a vítima desenvolve crenças, então ela passa a acreditar em tudo que aconteceu, e ela cria essa regra, né? Eu realmente não, a culpa é minha, eu que fiz errado, eu que provoquei, eu é que não sou boa para nada, eu é que nunca vou conseguir estar ou com alguém ou em algum lugar melhor. São crenças que ela vai desenvolvendo. Às vezes por conta de dependência, na maioria das vezes uma dependência emocional e financeira, por medo, ou porque tem filhos, e se for numa relação íntima, né, às vezes fica ali por conta dos filhos, vergonha de assumir que foi, de assumir para si mesmo, muitas vezes, sabe? Que foi vítima de uma relação abusiva, ou de algum tipo de violência, por conta da baixa estima, porque tudo isso vai minando, né, vai tirando, vai fazendo com que você perca a sua identidade. Por ter esperança e acreditar que as coisas vão mudar, e muitas vezes permanece por conta de um histórico familiar de violência. Cresceu num lugar onde a violência era praticada de alguma maneira e relevada, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, meu marido grita comigo, porque gritar também é violência, tá, gente? Enfim. Ele nunca me bateu, ele só me deu um empurrão. Empurrão é violência, não pode. Então, as famílias mais antigas crescem entendendo que assim, é seu marido, você precisa ficar com ele, e é isso, pronto, acabou. Você não pode sair deste lugar. Este emprego, você tem que morrer nele, tem que se aposentar nele, porque é o melhor que você tem, é o único que você vai encontrar. Isso não deixa de ser uma violência que acontece dentro da família, que cria um histórico de violência familiar. E tudo isso tem um grande impacto no bem-estar das pessoas. A minha teoria, a minha abordagem de base é a teoria cognitivo-comportamental. Dentro dessa teoria, a gente entende que uma situação ela vai gerar pensamentos, que vão gerar emoções, que geram comportamentos e que trazem uma consequência. Então, eu trouxe um exemplo aqui, vamos supor. Ele gritou, né? E eu digo que é culpa minha. Eu sinto culpa, então aqui tenho uma situação que me gerou um pensamento, né? Eu digo que é culpa minha, que me traz uma emoção, eu sinto culpa. O meu comportamento vai ser pedir desculpas, e as consequências é que isso vai virar um ciclo, né? Eu entro lá naquele ciclo da violência. E assumo, às vezes, uma culpa que nem é minha. Isso aqui, nas relações de amizade, são muito comuns também, né? Às vezes, temos amigos, pessoas com quem a gente convive, e que cometem atos de violência contra a gente também. E algumas crenças sustentam essa relação abusiva, né, de violência. As crenças, como eu falei, elas são construídas ao longo da vida, elas não surgem do nada. Elas podem vir lá da infância, ou da época da educação, ou até de experiências anteriores. As frases mais comuns que a gente escuta, que reforçam a existência de uma crença, né, que te mantém nesse ciclo, ou que te faz acreditar nisso, eu não sou suficiente, eu preciso agradar, eu não consigo um emprego melhor, se eu sair daqui eu vou ficar sozinho, ninguém vai me amar. Essas são crenças que normalmente a gente encontra em cenários onde ocorreu algum tipo de violência, né? Falando assim da clínica. E muitas vezes, no decorrer da vida da gente, às vezes a gente ouve uma coisa lá atrás, do pai, da mãe, ou de alguém muito importante, de uma figura de autoridade importante na vida da gente, que falasse assim, você nunca vai conseguir fazer conta demais. Dá um exemplo bobo aqui. Beleza, passam-se anos, anos, anos. E essa crença se instala com sucesso através de uma coisa que a gente chama de viés confirmatório. Anos depois, você foi fazer uma prova, tinham 10 questões, 4 de matemática, e tinha uma conta de mais que você errou. Realmente. Já me disseram que eu nunca ia conseguir fazer uma conta de mais.
crença instalada com sucesso, né? Muitas vezes, ela vem através desse viés confirmatório, a gente busca coisas que confirmem essas nossas crenças, né? E quais são as consequências até físicas disso também? A violência, de uma maneira geral, ela coloca o nosso cérebro em um estado permanente de alerta. A gente tem uma glândula, que é a amígdala cerebral, e ela fica totalmente hiperativada, igual nesse desenho, assim, que está aqui do lado, tem um sininho, ele fica ali, como se fosse um alerta, um alarme, soando, né? E ela processa as emoções como medo e perigo. E essa hiperatividade dela, né, esse hiperfuncionamento dela, cria essa vigilância constante, que traz ansiedade, que traz pânico, exaustão física, e acaba bloqueando uma parte do nosso córtex, a pré-frontal, que prejudica a parte do raciocínio claro, que faz com que a gente tenha pensamentos confusos, né? De a gente não consiga sair desse ciclo. Olha só o tanto de estrago que a violência faz na vida das pessoas, né? Quando eu falo que, por conta da violência a psicológica, que ela é muito difícil de ser identificada, é justamente por conta disso, porque aparece como sintoma, né? Ansiedade, pânico, depressão, uma exaustão física, né? Uma confusão mental. Isso pode ser bem sério, bem grave. E muitas vezes a violência fica escondida e você não consegue chegar no que causa tudo isso, né? Isso falando da clínica, né? Mas como que a terapia pode te ajudar? Voltando, pensando, né, na abordagem que eu utilizo como base, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, na clínica nós vamos fazer o quê? O que o psicólogo vai fazer? Vai te ajudar a identificar esses pensamentos automáticos, identificar quais são essas crenças centrais, para te ajudar a resgatar a tua autoestima, para te ajudar a ter assertividade no que você faz, no que você fala, no que você pensa, e te mostrar possibilidades de resolução desses problemas, né? Essas são algumas das coisas que a gente pode fazer na terapia. Você vai aprender a respeitar a si mesmo, reconhecer as suas necessidades, não aceitar e identificar rapidamente esses sinais de violência que estão ao nosso redor o tempo todo. Você vai aprender a construir e manter uma rede de apoio para que você possa buscar uma ajuda quando for necessário e, principalmente, modificar essas crenças, que muitas vezes elas são limitantes. Elas são tão fortes na gente que elas fazem com que a gente permaneça neste lugar, fique nesse ciclo de violência. Porque enquanto a gente não modifica, não olha para essas crenças e não transforma elas de uma crença que te limita para uma crença que te impulsiona, é muito difícil a gente sair deste lugar, né? Por fim, a violência, ela não define a identidade de ninguém. Ela pode marcar uma história, mas ela não precisa determinar qual é o final disso, né? Qual é o final dessa história. A recuperação, sim, é possível. A gente consegue sair desse ciclo de violência? Sim, a gente consegue. E para isso, a gente precisa de acolhimento, de apoio, coragem e acompanhamento psicológico também, para poder entender como isso acontece, né? Tenho casos em que, às vezes, a pessoa passa a infância inteira, a adolescência, chega como um adulto, buscando muitas vezes a aprovação e o reconhecimento dentro de casa, né? Daquelas pessoas com quem ele convive, com os pais, com os irmãos, com os avós, e não existe esse reconhecimento, né? Você nunca é suficiente. E aí fica adulto, vai para a vida e se casa procurando ainda reconhecimento. E quando normalmente a gente busca esse reconhecimento, a gente fica muito suscetível a algumas coisas, porque a nossa crença é de que a gente nunca vai ser suficiente. E acaba se casando com uma pessoa que pode, não é uma regra, né? Mas que pode ser uma abusadora, um abusador psicológico, criando dependência, né?
e mantendo esse ciclo de violência e reforçando essa crença que nós temos, né, que a gente cria. Mas também, não menos importante, na TCC, a gente aprende que os pensamentos, eles podem ser modificados, as crenças podem ser ressignificadas, e os comportamentos também podem ser transformados. Quando isso acontece, a gente deixa de se perceber apenas como uma vítima, ou alguém que sofreu algum tipo de violência, e passa a reconhecer de verdade a nossa capacidade de reconstruir não só a própria vida, mas a própria história também, que eu volto ressignificando tudo que me constituiu, me fazendo com que eu seja cada vez mais forte, né? Os pequenos passos, as pequenas coisas são grandes progressos, na verdade. Pedir ajuda é um passo, buscar informação é um passo, colocar um limite é um passo. E tudo isso, cada um deles, vai te fazendo mais forte, vai fortalecendo a sua autonomia e a esperança de que você consegue se resgatar, né? De que você consegue voltar a ser o que você realmente é, saindo, rompendo com esse ciclo de violência. Ninguém me interrompeu, gente, tá tudo bem? Tá todo mundo aí? Tá bom, tá tudo bem. Eu vou, por enquanto, agradecer, né? Quero dizer que se alguém aqui hoje percebeu que alguma dessas frases ou qualquer coisa que fez parte da sua história, né, entende que precisa ser reconstruída, gostaria que todos entendessem e colocassem no coração que pedir ajuda não é fraqueza, muito pelo contrário, é um dos maiores atos de coragem. Fazer terapia, procurar ajuda psicológica, você tem que ter muita coragem para estar ali e para poder olhar para você, olhar para suas vulnerabilidades, olhar para aquilo que talvez não seja da maneira como você quer, ou que você entenda que seja errado. Enfim, tem que ter muita coragem para abrir, e muitas vezes você está de frente com você, que é muito diferente do que a gente está na frente do espelho, passando batom, arrumando um cabelo, sabe? É muito diferente, estar de frente com você mesmo, nu e cru, com todas as suas perfeições e imperfeições, com todas as suas coragens e os seus medos. Eu deixo aqui o meu contato, e para quem é cunhada, sobrinha, eu tenho a minha clínica Mental Health, ela está cadastrada no site oficial dos bodes do asfalto, como uma parceira, né, para oferecer esse acolhimento psicológico para todos que tiverem essa necessidade. Eu me coloco à disposição de todos vocês, fico aqui, meu muito obrigada mais uma vez, e vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu já levantei a mãozinha aí para fazer uma pergunta. Hoje é porque eu não consigo ver, mas pode falar, né? Quando uma amiga, né, ela está numa relação, assim, quando é uma amiga, né, é uma amiga nossa, e que está numa relação, e a gente enxerga de fora, mas ela não enxerga que ela está passando por uma relação abusiva. Como que a gente pode estar ajudando sem a gente se afastar, sem interferir? Como assim? O que você sugere? Deixa eu parar aqui. Posso parar de compartilhar aqui, gente? Tudo bem? Sim. Pode. Que aí eu vejo a carinha de todo mundo. Me sinto sozinha aqui olhando só para o meu slide. É ruim, né? Ô, Tânia, numa situação dessas, é sempre muito... Existem vários pontos que a gente precisa olhar, né? Primeiro porque, se ela estiver neste ciclo de violência, quem vai ficar ruim é você, né? Porque ela vai acabar perdoando. Eu tenho casos que eu acompanho de violência doméstica, de clientes que já fizeram 5, 6 medidas protetivas, já foram lá e já tiraram as 5, 6 medidas protetivas. Né? Então, se ela está nesse ciclo e ela não percebe, você pode começar questionando ela, né?
sobre o que ela entende que é um relacionamento saudável. Porque, mesmo num relacionamento com violência, existe uma coisa que a gente chama de ganho secundário. Ela ganha alguma coisa ali. Então, dificilmente você vai conseguir fazer ela perceber, indo pelo caminho de que, olha, você está sendo violentada, e isso é um crime, isso está errado. Você tem que ir pelo outro lado, né? Entender o que é que ela está ganhando com isso. E tentar mostrar para ela que existem outras possibilidades, né? É uma dica que eu daria, porque dentro do ciclo, enquanto ela estiver ali, é muito difícil ela perceber. E por conta da dependência e desse ganho secundário que a pessoa tem, é muito difícil que ela perceba. Então, é questionar, sabe? É como a gente fala de comer pelas beiradas. Sim, e assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Sim, porque, ó, com ele eu tenho a casa, eu tenho, né, vamos supor, eu tô ela fazendo aqui, eu tenho casa, eu tenho a minha família, meus filhos não sofrem, eu consigo pagar as minhas contas, de vez em quando ele me traz um presente, ele me bate, mas ele me traz um presente, né? Então, assim, existe esse ganho, normalmente tem esse ganho, essa dependência. Às vezes é a dependência emocional mesmo, de assim, se eu for embora, tu nunca mais vai ter ninguém na tua vida, você é gorda, feia, horrível. E aqui eu estou reproduzindo falas que eu escuto. E é triste isso, né? Ajudar na autoestima, amiga, vamos ali, sei lá, vamos tomar um café. Ai, vamos comprar um batom. Vem cá, vamos experimentar um batom diferente, para ver se talvez ela se perceba, sabe? Porque se você for muito contundente, ela vai correr e você vai ficar. Sim. É bem Ô, delicada, Tati, né? Oi, Lu. quando a gente está reunida, comentar de uma amiga que sofre o que ela sofre, você acha que isso é um caminho? Não é ela, tá? É uma amiga minha que ela não conhece. Você acha que Pode. esse é um caminho? Pode. Pra Eu ver acho se que liga o sim, tico-teco? para ver se ela consegue perceber. Pode. É uma possibilidade, não tem uma regra, sabe, muito específica para isso. Ser direta não vai dar certo. Não, Ela isso a vai se gente já afastar, ela sabe. vai correr. Vai correr. Mas trazer outros exemplos e mostrar, pode ser que talvez ela perceba que ela está num ciclo de violência, talvez ela reconheça a história dela ali, né? Talvez ela possa abrir um pouco mais o horizonte dela nesse sentido. É uma saída, Lu. É uma saída. Ou então, assim, as pessoas que sofrem realmente violência, elas apresentam alguns sinais, alguns sintomas, como eu disse, né? De uma ansiedade, muitas vezes tem crise de pânico, na maioria das vezes já tomam remédio psiquiátrico. Viu, amiga? Já pensou em procurar uma terapia? Né? Por conta da sua crise de ansiedade, não por conta da violência que você sofre, né? Já pensou em procurar terapia, talvez, para a gente tentar reduzir a quantidade de medicamentos que você toma? Ô, Tati, o marido, ele é controlador, não aceita que terapia é coisa de louco, não precisa, é gastar dinheiro, é perder tempo, entendeu? É lógico, e ele não vai querer que ela faça terapia mesmo, porque se ela for para terapia, ela vai entender onde é que ela está e vai fazer uma reviravolta na vida dela, né? Então não é do interesse dela, né? Mas, por outro lado, pela minha depressão, pelo meu pânico, é tentativa. E aí tentar ajudá-la a perceber o quanto é profundo este buraco, né? Com exemplos, como a Lu disse. Que pena. Mas quando a gente se reúne na rodinha, ele faz questão de arrancar ela da rodinha. A gente nem consegue. Discretamente. Vem ver um negócio aqui. Ô, fulana, vem ver um negócio aqui, entendeu? E tira, então, enquanto tá uma ou duas conversando com ela, tudo bem. Nem duas, mais que uma, ele vai lá E não do meio. permite mesmo. Não. É bem difícil. É E ela vai, né?
Vai, o pior é que é ela que paga as contas. A casa dela, tudo. Tá, Essa olha é a violência, verdade. olha a violência Olha o financeira também. psicológico que ele tem em cima dela. É, É muito doido isso. É muito doido. mas, ó, se é ela que tem o controle financeiro, Lu, me faz pensar, né, no que ela ganha nessa relação. Porque se ela é independente, né, vamos dizer assim, posso Eu acho que pensar, ela é carente. então, sabe as crenças que eu estava falando? Aquelas Aham, confirmações que a gente fica procurando, que é, normalmente a confirmação vem com o exemplo da teoria do caos, né? sim. É isso daí. O que é que Então, ele eu está acho que confirmando para ela? é só uma carência que ela tem. Sei lá, a gente tenta, né? Não deixa de ser nossa amiga, né, meninas? Ó, e se algum dia eu estiver nessa rodinha aí, vocês dão um toque para mim, viu? Cunhada, boa Algum noite. dia eu estiver aí, boa noite. De Boa tudo isso noite. que você falou, que me expôs essa palestra aí, hoje eu me coloco na violência na parte de trabalho, sabe? Eu tenho uma chefe de uma diretoria nova, eu vivo reclamando bastante. Eu agora estou, desde o dia 9, eu estou tendo uma crise eu fico inchando, né? Eu estou tendo muita alergia, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, eu tenho 47 anos. Não, estou saindo do hospital. Hoje eu consigo ver, e todos os meus exames que eu estou fazendo até agora, tudo dá negativo. E eu tenho quase certeza que é o ambiente onde eu trabalho que está fazendo isso. Porque realmente é o que o meu chefe faz com a gente, é o que você escreveu ali. Qualifica a gente, sabe? Menospreza a gente, ela tem sempre o grupinho que ela acha que ela tem que dar bom dia, boa tarde, para a gente não. A gente é uma última opção, ela nem olha na cara da gente. Estou trabalhando já para tentar arrumar um outro emprego, sair daquele ambiente tóxico que eu estou, né? Que já está me fazendo mal na saúde. Estou com minhas férias marcadas. Eu até brinquei com meu médico hoje. Falei, doutor, eu vou ver, vou sair de férias, vamos ver se eu vou parar de inchar, né? Eu estou tendo problemas de saúde agora, coisa que eu não tinha, e agora comecei a me dar crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na minha vida. Me dá um calor, começa a me palpitar o coração. A hora que ela vê, ela vai falar comigo, então, eu tenho vontade de chorar, sabe? Hoje eu peguei 2 vezes a bolsa para sair de lá, porque ou eu ia entrar na vibe dela e agredir ela verbalmente, né? Porque eu estou carregando o setor, 2 setores, tem um monte de gente lá que está de licença, está passada, eu estou cobrindo pessoas, não estou ganhando nada a mais que isso, e ela me trata como se eu tivesse obrigação de fazer o que eu tenho que fazer, sabe? E só que o pior, não tem onde eu reclamar, porque a minha área, ela cuida de 3, e ela é do RH. Aí eu fico pensando, como uma pessoa dessa é do RH? A gente não tem como fazer demência, entendeu? Porque vai para ela mesma, entende? Então, assim, é impressionante como ela trata o funcionário. E, assim, não é só eu não, tá? É geral. Ela tem a panela dela, mas o resto ela trata todo mundo desse jeito, igual lixo, como a gente faz tudo isso. Olha, Elaine, o corpo ele grita mesmo. Eu tô, assim, até falei pra Tânia, no último eu fiquei de câmera fechada porque eu estava com o rosto inchado, boca inchada. Eu tô toda roxa. Se vocês olharem meu braço, ó, Nossa, eu tô toda, parece que eu tô tendo, não é denúncia não, tá tudo bem em casa, graças a Deus. É por causa dos medicamentos. entendi. Entendeu? Eu fico inchada, eu incho os dedos, quarta-feira agora, eu tô à base de corticoide e remédio de antialérgico. E meus médicos não faz nada dos exames. Por isso que você incha, né? O É, corticoide é um veneno para o organismo da gente. Ele ajuda, mas ele também é um veneno. O Elaine, olha só, você já reconheceu o ciclo, sim, sim, né? tá, Ótimo, sim. Eu excelente. tô, assim, jogando por risco, porque infelizmente eu não posso, né, ficar Claro. parada. Não é a empresa, tá? É que essa pessoa. Ou eu tô orando para essa pessoa ir embora, logo, entendeu? Porque a empresa em si é muito boa, eu não tenho o que falar dela. E, eu tô ali 8 anos por quê? Porque eu tinha um chefe antes dela, que um chefe maravilhoso, né? Aí chegou a ser profissa, e sempre que ela tá lá, ela tá maltratando as pessoas que estão ali. As pessoas esquecem que elas não são nada, né? Que elas só estão, né? Então, assim, ela não é nada, ela só está como chefe de RH. Muitas pessoas, infelizmente, têm esse tipo de conduta. Não se sabe aonde quer chegar, né? A nossa área é de operações, a gente de logística, só que ela veio e unificou o setor dela, porque o chefe foi embora, e aí ela acabou assumindo esses 2 setores, sabe? E aí a Entendi. gente
acabou, tipo, hoje nós temos essa área, né, operações junto com RH. Aí, às vezes, meu marido fala, denuncia, vamos, é pra ela, não denunciar pra quem? Não tem pra quem denunciar. É que o compliance talvez não funcione da maneira como tem que funcionar, né? Exato. Porque o compliance, para apurar uma denúncia, ele Tem não empresa pode ter... familiar, né, então faz uhum, isso, entendeu? Não sei se vocês conhecem, é o tema, nem há tanto, eu falei que um dia que eu achar o dono, eu quero falar isso na cara dele. Aqui em Ribeirão é o grupo SEB, né, de educação, é do Shine Tire. Ele tem as escolas, ele é famosinho e tal. sim. E, assim, a empresa não tem o que falar. Paga certinho, é uma empresa boa, mas, infelizmente, ele é essa pessoa, sabe? Ela já derrubou muita gente. É uma pena, É uma né? pena. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você, mas vejo que você já entendeu, já reconhece, já sabe, está se movimentando, isso é um bom sinal, né? Você não está ali totalmente vendada, mas tenho que te perguntar, você faz acompanhamento Não. O dia terapêutico? que eu fui, eu até fui fazer uma sessão, né, de constelação familiar, sabe? Uhum, Eu caí sem querer de paraquedas nesse lugar, mas eu não conseguia nem falar, tanto que eu chorei. E uhum. assim, eu nem fiz, tá? Foi só um bate-papo, assim, com a pessoa que me atendeu ali, mas Uhum. agora eu quero voltar, vou precisar, preciso tratar um pouco minha cabeça, minha cabeça tá bem. Para te fortalecer nesse sentido, te ajudar a... Porque a gente já sabe qual é a origem do sintoma, né? Isso Sim. que você apresenta é sintoma. Um tempo atrás, em 2017, eu estava numa fase muito difícil, assim, familiar mesmo, né? Minha irmã está aqui, ela vai entender o que eu estou falando. A gente tinha a nossa mãe, a nossa avó bastante doente ali, e de alguma maneira eu tinha acabado de mudar a minha vida, eu tinha saído de um emprego tranquilo que eu tinha, que era em Campinas, vindo para São Paulo, começando um novo relacionamento com o Ricardo, a gente só namorava e a gente passou a morar junto, eu tive que sair do zero em algumas coisas, então tinha muita coisa acontecendo comigo. Eu fui parar no hospital, uma crise de pânico e ansiedade, e a Viviane sabe, minha irmã, a última coisa que eu falo é, tô passando mal, me leve em algum lugar. Eu raramente. Eu falei pro Ricardo, quero ir pro hospital. Ele largou tudo que ele estava fazendo, porque ele falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. Eu tinha certeza que eu ia morrer aquele dia, tinha certeza. Passei por 4, 5 médicos, fizeram tudo quanto foi exame, e eles não sabiam como me perguntar o que eu achava de passar com um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, pra você ter uma ideia da situação, né? E foi uma grande virada de chave para mim. Então, eu consegui passar por essa fase, eu consegui dar conta de tudo que veio depois disso ainda, né? Por conta disso, de ter buscado essa ajuda, né? Não deixa de buscar, não. Você é cunhada, não é, Elaine? Me manda uma mensagem lá depois. Mando sim, Me chama. mando sim. Deixa eu ver se Mas, eu posso. assim, acho que foi muito bom, assim, ouvir isso de você, porque de uma profissional, né? Porque eu falo sempre com a Tânia, com a Lu, que tá sempre comigo, às vezes eu até falo com a minha mencionar, né? E eu ainda fui um pouco mais burra, porque o ano passado, esse meu antigo chefe que saiu dessa empresa, ele me convidou, ele foi ser CEO aqui em Sertãozinho, e me convidou para trabalhar com ele. Foi a primeira pessoa que ele pensou na época, tudo tal. E eu aceitei, levei minha carta de demissão lá para a empresa, e essa mesma peste, então eu gosto de falar o nome dela, pagou minha carta, não deixou sair, só me elogiou, me pediu promessa, mas por quê? Eu fui enganada. Como ela estava sem nenhum funcionário, não tinha ninguém, né? Então, ela me convenceu a ficar, e eu fiquei com dó da empresa, não pensei nisso, entendeu? E hoje eu vejo que ela judia da gente ali de uma tal maneira que não... Eu estava, inclusive, antes de entrar aqui, conversando com uma amiga minha, que ela é nova lá, né? Eu estou há 8 anos, mas eu te falei, graças a Deus, eu fiquei 5 anos com o meu chefe, e eu estou a fazer 3 que eu estou com ela. Essa minha amiga Gisele, ela estava há pouco tempo, ela foi, Helene, eu falo pra minha irmã todo dia, porque acho que a irmã dela também é psicóloga. Ela falou pra irmã dela, ela falou assim, ela está procurando também emprego, ela está saindo de um relacionamento, então agora que ela está voltando pro mercado, né, então foi bom ela ter trabalhado ali, porque ela falou, eu volto pro mercado mais atualizado, mas ela falou, eu procuro até, às vezes, tentar ligar até no Ministério, para poder denunciar a coisa que essa mulher faz, essa mulher é fora da casinha, que ela faz sozinha.
Porque ela também, por ser nova, e por constatação dela, ela humilha essa menina todo dia. Agora eu vou falar como advogada, tá? Muda aqui um pouquinho. Guarde todos os seus exames, reúna todas as provas que você puder, porque o seu caso não é nem um dano moral, o seu caso é um caso de assédio moral. Na legislação existe uma distinção entre dano e assédio moral. O dano moral você tem que provar com testemunhas, né? O assédio moral se prova com o adoecimento. Bom saber. Entendeu? Vou guardando tudo mesmo. É como advogada agora mesmo, né? Você guarde tudo isso para você buscar essa pessoa que você informação. vai conversar com um colega ali explicando, ó, você vem falar com você, para tirar uma dúvida, você sabe, mas ela não deixa você responder, ela responde na frente. E quando não, ela vai atrás de você, ela segue a gente para saber o que você vai falar com o colega. É nesse nível lá dentro. Essa agressão moral que você sofre não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. O que você está passando, nenhum dinheiro vai pagar, né? A sua dor, a sua angústia, dinheiro não resolve. Mas se a empresa como um todo permite que isso aconteça, ela é conivente. Entende? Ela tem responsabilidade. Eu vou te mandar uma mensagem depois. Pode me mandar, me chama, vai ser um prazer poder te ajudar. Tá bom. Parabéns, viu? Mais uma vez. Obrigada, Elaine, obrigada. Tem mais alguém que gostaria de estar fazendo alguma colocação, alguma pergunta para a Tati? Não, só uma observação que o shampoo não tinha nada a ver, né, Elaine? É, a gente estava achando que era o Coitado do shampoo que estava dando coceira nela. Não. Depois eu te mando a sempre- foto para vocês verem. Coitado do shampoo. Pagou caro nele, danado. Ainda bem que eu não joguei fora, tá só guardadinho. Ainda bem. E assim, né, o RH que tinha que ser um lugar de acolhimento, de amparo, porque não tem a NR1, não é? Que fala sobre saúde mental, não é? E lá não faz, Elaine, nenhum treinamento, nenhuma palestra, nada disso, que o RH não promove nada disso? Ela não deixa. Nenhuma caixinha de sugestão, não tem nada disso lá? Nada. Não tem. Então é isso aí mesmo, Tati, eles são coniventes. Conivente, é isso que eu estou dizendo, porque assim, tudo bem que ela seja uma gestora, ela não é a dona da empresa. Cadê o dono da coisa? Você entende? Não é possível que ele seja tão alienado, que ele mora em Marte, que ele não escute o que está acontecendo, que ele não tem um contador que traga notícias para ele, que ele não tem um advogado que alimente ele das atualizações da legislação. Impossível esse tipo de coisa acontecer. Então, desculpa, a empresa é boa, mas é conivente com a situação, com o quadro que está acontecendo contigo. Olha como você está, mulher. Pelo amor de Deus, esse roxo aí. Pois é. Já ia chamar para o conselho de família, fica atrás do bode aí que está fazendo alguma coisa com a minha cunhada. Tadinho, ele está preocupado. Esse bode, se fizer alguma coisa, ele está ferrado com nós, né, Lu? Ele tá. Não, você chama eu, hein? Ele é o primeiro que apanha de nós. É ele que vai abrir processo contra nós. Mexeu com a Elaine, nem pensar. Nossa, eu mas ele é muito bom. Meninas, tem mais alguma colocação? Oi. Eu tenho. A gente sabe, né, que esse tipo de pessoas, as pessoas, elas têm algum tipo de disfunção, assim, é uma desordem, elas também têm algum problema e tal. Agora, assim, de forma prática, né, que nem a Elaine, tem que conviver, pelo menos momentaneamente, com essa pessoa. O que ela pode fazer para, né, se proteger e também colocar, assim, a pessoa no lugar dela também, né, de uma forma que, né, não vá prejudicar ela no trabalho, enfim. Porque essas pessoas são disfuncionais, né, e a gente tem que saber também se defender no sentido emocional, né, eu digo assim. Excelente a pergunta, Vi, obrigada. Elaine, é buscar ajuda psicológica mesmo, para quê? Para te fortalecer, para te fazer reconhecer melhor os seus limites. O meu pai, ele falou uma coisa para mim uma vez, que eu trago para mim como, assim, eu escuto ele falando aqui às vezes, sabe? Você precisa trabalhar e não ser humilhada. Eu entendo da necessidade, porque todas nós aqui precisamos trabalhar, né? A gente sabe disso. Só que às vezes o custo-benefício disso
é a nossa dignidade. Então, se você tem que buscar uma ajuda para poder se fortalecer, para poder ter ferramentas para lidar com isso, até chegar ao ponto de você falar assim, tá bom, você está falando aqui, só que agora não me atinge mais. Tá. Para te ajudar a construir essa muralha que te blinda dessas coisas. Até chegar ao ponto de que isso não te atinja, pelo menos até enquanto você precisar estar ali. Ou até enquanto você decidir que ainda precisa estar ali. Entende? É a única maneira, é a gente se fortalecer, é a gente buscar essa ajuda para criar adquirir essas ferramentas, entende? Outro dia eu falei para uma paciente assim, conta aqui para mim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ela estava num embate também com uma gestora, que não chega nem perto, né, a situação era um pouco diferente, era violenta também, mas não nessa proporção. E às vezes a gente tem que decidir mesmo, se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão. E eu acho que é a terapia, Vi. É o processo terapêutico de autoconhecimento, de valorização, de reconhecimento das potências e das fragilidades também. Porque muito provavelmente não, um agressor, ele sempre sabe qual é a fragilidade daquele que ele tá, da vítima. Então, ela sabe onde te pegar. Ela sabe o que te incomoda, porque você sinaliza. A gente não tem sangue de barata, né? A cara da gente, a minha é muito expressiva. O meu rosto chega primeiro do que... Verdade, Viviane? O meu rosto chega primeiro do que eu. Então, é fácil das pessoas identificarem quais são as minhas fraquezas, né? Eu entendo que é isso, é ajuda terapêutica mesmo, para se fortalecer. Vai tirar de letra tudo isso daí, porque aí, procurando ajuda, você vai criar um escudo protetor, né? Aqui você não me pega. Dessa maneira que você está querendo me atacar, você vai aprender a ignorar, né? Então, ela vai falar, falou? Então, assim, é através da terapia mesmo, com certeza, viu, Elaine? Com Oi, certeza. Elaine, manda sua irmã fazer um bolinho caprichado para ela. Tá sendo gravado, hein? Essa Lu. Meninas, podemos encerrar, né, para a gente honrar nosso compromisso com o nosso horário. Tati, muito obrigado por trazer esse conteúdo com tanta profundidade, tanto cuidado. Sair daqui sabendo nomear o que dói, entender por que acontece e saber que existe saída, isso não tem preço. E antes de ir, de nós encerrarmos, né, a clínica da Tati, Mental Health, ela já falou, né, mas eu vou reforçar aqui, ela está cadastrada como parceira no site oficial dos Bodes do Asfalto, para oferecer atendimento psicológico a todos os cunhados, cunhadas e sobrinhos. O contato dela está nos nossos comentários. E agradeço também a cada cunhada e convidada, né, presente nessa noite especial. E se esse conteúdo chegou até você por alguma razão, compartilhe com aquela amiga que talvez precise ouvir isso. E se inscreva no nosso canal, né, e vejam os nosso próximo Bodeteando,